Brendo Lozana. Fale sobre a importância do equilíbrio emocional após o desencarne de um parente e a importância de sair da frequência do sofrimento e da lamúria. A minha avó morreu recentemente, logo após a morte dela, alguns meses depois. Meu tio desencanou porque ele se afundou na bebida de cigarro. Ele teve HIV por 15 anos, mas só começou a definhar depois que entrou na frequência do sofrimento. Provavelmente baixou a frequência também do cuidado com ele próprio, né? Começou, o emocional foi embora. O HIV também não é fácil, porque ele vai justamente no sistema imunológico e o estado emocional ele debilita o sistema imunológico, né? Ainda mais. Sozinho. O estado emocional ele causa desencarne sozinho, não precisa nem de doença, assim, dependendo da situação, tá? Bom, Brandon, após o desencarne de alguém, é muito difícil você chegar para a pessoa, e principalmente sem base, sem conhecimento, por isso que a gente está estudando aqui, tá? Se caso aconteceu com você, mesmo você tendo algum conhecimento, você não pode se sentir mal por ter sofrido. A gente vive numa cultura difícil, a gente também não tem um nível... O fato de nós sermos espiritualistas, ou nos esforçarmos para estudar a espiritualidade, não nos tira, em nenhuma hipótese, do lado humano, instintivo, das dores e da perda, da sensação de distância de que nós gostamos muito. Então, a gente, obviamente, não pode também deixar de entender as pessoas que passam, e é difícil o desvínculo, mas ele faz parte da vida aqui. Desde que a gente nasce, a gente entra aqui, a gente sabe que isso vai acontecer, e o estudo da espiritualidade, eles precisam ser inseridos na vida da gente, em pequenas doses. Às vezes acontece com o desencarne de um animalzinho, de um pet, até de um avô, de uma avó, que você não tem aquele convívio tão próximo como irmão e pai, mas às vezes muitos são criados por avós, é muito difícil. Isso vai acontecer o processo natural da vida, né? Mas também vem o desencarne de pessoas que a gente não espera, infelizmente. Para o espírito que sai daqui, a conexão dele, a partir do momento que ele sai daqui com a gente, é muito maior do que a gente imagina. A verdade, eu diria até que um espírito, uma pessoa que é ligada a você, ela sente você muito mais do lado de lá do que se estivesse aqui, é mesmo te vendo. O processo empático de um espírito é grande. Nossos parentes estão e continuam, provavelmente quando estão em estado de sofrimento, tá? Conectados a gente. E deixa eu só mudar uma coisa aqui. Em absoluto. Minha mãe falou isso para mim. E não só isso, os espíritos próprios se comunicam dessa forma. Muitas vezes estão fazendo amparo em que os parentes participam do amparo, aparecem e tal. Depende, varia muito, porque tem que trazer até aqui, mas acontece. Da abertura do processo. Então, até mesmo as intervenções, como é feito, está no nosso lar, são feitas por parentes da gente. O André Luiz, quando desencarnou, a mãe dele estava acompanhando ele o tempo inteiro, até sabendo da situação dele espiritual, sabia que ele ia cair na zona inferior, por motivos existentes que ele estava, e continuou o tempo inteiro trabalhando em função dele, sentindo fortemente essa conexão desde a Terra. O sofrimento nosso aqui, ele atinge de uma forma tão imensa que se a gente soubesse disso, a gente não, em relação aos parentes, a gente tomaria todo o cuidado do mundo. Se você soubesse que o que você sente está diretamente conectado a alguém, com certeza você ia tomar cuidado. Se você soubesse que... Claro que não quer dizer que você não ia sofrer, mas você também ia mandar mensagem. Se soubesse que seu pai, sua mãe, seu filho, tal, um parente, alguém que você gosta muito, uma esposa, um marido, né, te ouvisse, e eles ouvem, qual o tipo de mensagem que você gostaria que eles recebessem? O amor, a dedicação, eu sei, mas eu não sou tão forte, eu grito mesmo, eu choro, certo, mas essas coisas estão chegando lá. E vamos agora, eu estou falando no sentido empático externo, tá? Tem um processo interno que é, como o exemplo diz aqui, o próprio ato de você, ao fazer isso, fazer mal ao seu próprio corpo, né? Para muita gente é muito difícil, porque o nível de conexão com as pessoas é muito complexo de explicar, como uma esposa, um marido, ou uma pessoa que tem alguém perto. Conseguir falar para essa pessoa manter a calma não é fácil, mas ainda assim, por isso que a gente estuda espiritualidade. O ato de sofrer,
seja ele qual for, também define a sua própria situação física. Muita gente tem uma conexão tão forte, quando eu falo essa conexão, necessariamente é positiva, tá? Pelo lado físico, que quando a pessoa sai daqui, tem gente que desencarna junto. Isso acontece com pai e filho, isso acontece também com pessoas, mãe e filho também, né? Pai, enfim, e marido e mulher. Acontece normalmente que você passa 50 anos da vida juntos, 60 tal, aí chega numa fase mais... A pessoa desencarna, a conexão foi tanta, a não saber viver se aquela pessoa é tanto, que a pessoa desencarna. E tem pessoas que pensam em, assim, em não só no desencarne, né, mas no dia a dia, no convívio de um relacionamento, por exemplo, nos términos, pensam até em suicídio. No desencarne, não quero mais viver, perde a vontade de viver. E até certo ponto, perder a vontade de viver e passar a minar magneticamente uma energia que faça seu corpo deteriorar, não pode se dizer que não seja um tipo de suicídio inconsciente. Cacau está no quarto, fazendo um barulho danado, a minha voz chorando, estou vendo aqui. Se eu abrir, ela vai perturbar, mas eu vou ver se depois ela vai ficar... Porque eu ponho na minha voz, ela fica quietinha quando eu não falo, mas quando eu começo a falar... Então, existe uma responsabilidade, sim, sobre nossas atitudes, tá? A gente não pode nunca perder a vontade de continuar, mesmo com todas as dificuldades. A gente respeita esse momento da dor, o momento da dificuldade, mas não nos é dado aquele que estuda espiritualidade, tanta fragilidade assim. Primeiro, porque quando você faz um trabalho dentro da espiritualidade, você tem direito até certo ponto, porque é o direito normal, mas a cobrança é muito forte. Se eu caio, por exemplo, se eu caio agora e não fico bem, por exemplo, estou com uma pessoa que eu amo muito, Deus me livre, e essa pessoa desencarna e eu não consigo me reaver mais. Cara, por causa do que eu estou fazendo, do projeto espiritual, eu sofri um assédio tão forte que eu não sei se o quanto eu vou aguentar esse assédio. E tão forte que vai ser o processo. Eu abri campo para um sofrimento que vai faltar até o princípio daquilo que nós estamos estudando o tempo inteiro aqui, aí em que nós falamos o tempo inteiro, mas na hora da H a gente não faz, tá? Então deve-se tomar muito cuidado com isso. Na época que minha mãe desencarnou, e eu achei que ia ser bem mais difícil, inclusive, tá? Mas tem uma fase complicada, o início, por exemplo, eu sofri assédio pesado, velho. Cara, os espíritos são muito miseráveis, velho, nesse aspecto. Muito ruins, velho. Os caras se passavam por a minha mãe, velho, sem dó, velho. Fingindo que eu tava fora do corpo, que era minha mãe, velho. Oi, filho, eu ia abraçar, velho. Ou criando um processo, pra você ter ideia, a vez que eu tava meio que... eu tava inconsciente, e comecei a questionar da inconsciência, né? Eu tava minha mãe tinha desencarnado há uns 2 meses, mais ou menos. 1 mês e pouco, tal. Apesar de eu ficar sabendo que ela ia desencarnar é difícil, velho. De mãe é difícil. Mexe no mais profundo negócio do, como eu falo, visceral. Né? Aí, mesmo você tendo espiritualidade, tá? Mesmo, você não... Mas... Aí o cara estava fora do corpo, eu estou sentado lá na casa da minha mãe, na cama dela. Eu sentado no canto com a minha mãe na direita, né? Aí eu vendo a minha mãe, aí tocou a campainha, minha mãe do meu lado, meio que com um cobertorzinho assim, que ela fazia, você era muito friorenta. Aí tocou a campainha, eu falei, não vou abrir não, mãe, eu achei que você tinha desencarnado, eu tive um sonho que você tinha desencarnado, que você está aqui, vou nada, eu vou aproveitar você ao máximo, né, mãe? Aí eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, eu só vi aquele espírito, a minha mãe virou o rosto. Porra, velho. Quando a minha mãe virou o rosto, eu falei, não, velho, não é possível. Na mesma hora eu descobri. Eu estava fora do corpo. Tá? Você vê o sofrimento. Eu estou contando essa história para você ver como eu fui utilizado pelos espíritos por causa da minha fragilidade. Não tem colher de chá. Não tem. Baixou a sintonia, não importa se você acha que é justificável. Os espíritos pintam e bordam em cima da gente. Velho, eu fiquei com raiva do espírito. Foi muito pouco. Velho, eu não estou acreditando nisso, não. Eu falei para ele assim.
Aí eu fui que eu olhei mesmo, e o miserável é tão miserável, que ele continuou falando assim com a cabeça aqui, que era minha mãe, para ver se eu apagava a consciência. Aí eu olhei mais assim, aí ele terminou a cama, ele estava sentado, ele botou a cabeça para baixo da cama para não ver, velho. Aí na hora que eu fui me aproximar, ele entrou debaixo da cama, isso saiu por um buraco, eu não vi onde foi. Velho. Aí você fica assim, que sacanagem. Sua mãe acaba de desencarnar, ele sabe disso. E o miserável fica ali lhe enganando para puxar sua energia usando a imagem da sua mãe, porque você está assim, por aí você tira. Então, assim, tem direito? Tem, mas assume as consequências, tá? Então, a gente, como estudante de espiritualidade, tanto para quem está do lado de lá, finalizando essa pergunta, como para quem está do lado de cá, nós e as pessoas que estão do lado da gente, que também precisam de uma força nossa, porque nós também, não que nós sejamos super-homens, não somos. Mas, pô, velho, a gente está estudando esse negócio há um tempão aí, né? Sai do corpo, vai medindo tudo. A gente tem que aprender a usar isso de forma positiva quando necessário, né? E aprender a estar perto das pessoas que nós amamos ainda assim, né? Desta forma. Brendo pergunta aqui, viu? Eu estou com várias perguntas de lado. Os espíritos, eles fazem isso. É de conhecimento normal, eu sempre falo isso, dos espíritos. É normal de que todos os projetores astrais inconscientes, todas as pessoas saem do corpo inconsciente. Todas. Incluindo os projetores astrais. E eles usam todo o espírito morador do umbral, sabe disso, do mesmo jeito que todo morador daqui sabe, sei lá, como é que bebe água, como é que vai ao banheiro, de conhecimento assim, como é que atravessa a rua, depois. Fora as crianças, calma, mas as pessoas que moram lá não são crianças. Todo mundo. Tá? Ele sabe que se transmitir uma imagem para uma pessoa que está fora do corpo, fica meio zumbizona, assim, meio fechado de cabeça fechada assim, e também uma ideia, que é psicológico, que é mais forte do que o tudo, é 80% psicológico, 20% de imagem. A pessoa vai aceitar a sugestão na hora. E você abraça, beija, namora, faz sexo, com todo mundo que fala, é seu namorado, aí você vai e faz sexo com ele. Na verdade, é Tonhão lá plasmado. É um vampirão miserável. Aí é sua mãe que dá um abraço. É um espelho. Ele lê na mesma hora a sua necessidade. Na mesma hora.